Olá, professor, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as comemorações, estas que a gente pratica o tempo inteiro no ambiente escolar. Nós estamos, prestes a trabalhar com as festas juninas. Estamos no momento das apresentações, da organização das festas escolares, momentos em que a família vem para o universo escolar, para vivenciar um pouquinho da nossa atmosfera. E esse também é um momento que muitas vezes os nossos nervos, né, ficam à flor da pele, porque aumenta a demanda do trabalho, dos ensaios, da organização da festa, articular tudo, todas as ideias da equipe, do coletivo, e tudo isso não é fácil. Então, eu trago aqui algumas dicas para que a gente possa aproveitar esse momento de uma forma gostosa. Geralmente, a gente morre, né, de agonia durante todo esse período. A gente sofre com os ensaios, a gente sofre com os pensamentos, será que vai dar certo, será que não vai dar? Como serão as barraquinhas, como serão as lembrancinhas? É um sofrimento, né? Porque cada um precisa fazer a sua parte para que o todo possa colher todos os frutos necessários. Mas eu venho aqui dar algumas dicas para que a gente consiga passar por essa fase com alegria, ó. Por mais que a gente faça o coração, a gente sabe que tudo isso está no cérebro. Mas o processo precisa ser bom para todos nós. Inclusive para nós professores, porque se a gente sentir todo o processo como gostoso, não como pesado, né, como prazeroso, a criança também vai sentir-se parte de tudo isso. Então nunca acontece para uma pessoa só, nunca é bom para uma pessoa só. Quando nós estamos no coletivo, nós organizamos as coisas para que várias pessoas possam sentir aquela alegria, aquela emoção, aquela satisfação de estar fazendo aquela determinada ação que você se propôs. Mas para que a gente comece sem demora com o conteúdo que é Cérebro e Festa Junina, por favor, se inscreva aqui no canal, me ajude a crescer e trazer mais conteúdos especiais para você. E vamos lá! Você já pensou qual é a relação do cérebro com a festa junina, com essas comemorações? Então eu vou te contar tudo neste momento. Quando nós trabalhamos com essas comemorações, nós ativamos redes neurais que vão além do funcionamento para cada uma dessas cores. As redes neurais, elas fazem conexão com a área subcortical, com a área que está reservada para memória e para emoção. Olha que interessante. Uma festa junina é um evento, algo que a gente vai levar para sempre. Quem é que não se lembra se já foi a noiva, se quis ser a noiva, com quem dançou? Nossa, o seu par na festa junina. Que emoção! Tudo isso são coisas que ficam ali armazenada na nossa memória e que nós levamos para sempre. Tá aí a importância da gente aproveitar esse momento para estudar também. Nós podemos estudar conteúdos de matemática com a quadrilha, qual o tempo dessa música, quantos pares tem, o que cada um vai fazer, né? A gente pode achar muitos cálculos matemáticos para fazer dentro de uma quadrilha. A galera da história pode ver da onde é que surgiram as quadrilhas, né? Qual é o território dessa história? Olha a geografia entrando nesse processo. Nós sabemos que as quadrilhas são heranças culturais, né? Falam sobre um povo, sobre as tradições. Então, como a gente aprimora isso e traz isso para um contexto educacional, sobretudo que está dentro do nosso currículo? Porque se a gente olhar para o nosso ano, né? Para o ano que nós estamos trabalhando, seja o primeiro, segundo, terceiro, sexto ano, qual for, lá dentro haverá um conteúdo que a gente certamente vai conseguir ligar, que a gente vai conseguir conectar a informação, essa informação atual com o currículo.
Se nós pensarmos, por exemplo, lá no terceiro ano, fala sobre territorialidade, fala sobre tradições, sobre a importância desse resgate cultural de um povo. Então, olha que bacana, nós ligamos o conteúdo da quadrilha com o conteúdo que está lá na BNCC. E como fazemos isso então com o cérebro? Nós vamos oportunizar essa aprendizagem, para que essa aprendizagem aconteça, ativando áreas emocionais e áreas da memória específica. Então vamos organizar a festa, né? O que vai ter nessa festa? Todo o processo de organização, gente, não precisa ficar só com o professor. As barracas não devem ser só dos professores. Vamos organizar grupo de pais que queiram também se envolver. Às vezes a gente não tem pai parceiro, mas às vezes a gente também não procura. Então vamos fazer uma reunião, chamar os pais. Quem vai ficar responsável pela barraca da pipoca? Qual ano que pode ficar responsável pela barraca da paçoca? Né? Demandar também, não deixar tudo isso só para a função da escola, porque senão fica pesado, né? Então, à medida que nós dividimos as funções, há uma probabilidade maior de envolvimento das pessoas e de mais cérebros, trabalhando e fazendo a interação desse tema junto dentro de um mesmo propósito. E agora nós vamos falar de um assunto espinhoso, que são os ensaios. Os ensaios geralmente deixam a gente sem cabelo. Por quê? Porque a gente deseja que aquela coreografia, que aquilo que a gente programou aconteça. E aconteça tudo dentro dos mínimos detalhes. Então, primeiro ponto. Vamos organizar uma quadrilha que fale com o nosso aluno. Às vezes, aquele ritmo que nós dançamos a quadrilha lá no passado, não interessa o aluno. E nós já temos alunos que sabem editar música. Há vários programas hoje gratuitos que oferecem esse tipo de recurso. Por que a gente não pode deixar um grupo de alunos que gostam desse tema responsáveis pela edição da música? Olha só, a gente já está apaixonando um grupo de alunos, né, que já tem uma preferência pelo assunto. Nós também podemos pensar nessa quadrilha, nessa batida tradicional e também em alguns outros ritmos que vão mais de encontro com o que nossas crianças gostam. Então, podemos fazer uma pesquisa, quais são as músicas que eles gostam, que tem, né, esse viés, não é junino, mas esse viés mais regional, esse viés que mostra e conta um pouco a história da nossa regionalidade ou da nossa territorialidade. Por quê? Porque nós também temos essa possibilidade de trabalhar com esses ritmos que dialogam um pouco mais com os nossos alunos. Tudo isso para quê? Aumentar o nível de participação e aumentar a atividade na amígdala, para que ele fortaleça essa aprendizagem com uma via afetiva. Isso nos interessa. Se ele fizer isso, ele vai guardar na memória de longa duração, que é o que a gente precisa. E atrelado a isso, o que nós vamos fazer? Vamos juntar as informações curriculares para o desenvolvimento das habilidades e da competência de cada ano que nós precisamos. Então, vamos ser espertos, ligar umas coisas nas outras, né? Não fazer desse momento da quadrilha um ato isolado, mas o quê? Aproveitar essa situação para oportunizar a aprendizagem de qualidade. Nós sabemos fazer isso e fazemos muito bem. Isso é metodologia ativa, tá? Quando vamos ainda falar da música, nossos alunos hoje estão gostando de uma música com uma batida diferente. Pode ser usada, né, no ambiente escolar? Pode. O que nós precisamos pensar? O que está falando na música? Às vezes essas batidas diferentes trazem um linguajar, né, de baixo calão, um linguajar que não é apropriado para o ambiente escolar. E aí sim, nós precisamos fazer a curadoria. O que é isso?
O professor vai escutar as músicas, né? E vai falar pro aluno, ó, essa pode, essa não pode. Essa, pega o trechinho que não tem letra, pega o trechinho só da batida. Você vai dando opinião para o aluno daquilo que pode ser colocado, daquilo que não pode ser colocado. Às vezes a gente acha que esse tipo de coisa de montar, de fazer uma edição da música é muito difícil, a gente não tem tempo. Mas é difícil pra gente que tem pouca experiência com esse tipo de recurso. Nosso aluno já está dominando isso faz tempo. Então, nada melhor do que convidá-lo para preparar uma excelente música para nossa apresentação. E o que nós vamos colocar nessa apresentação? Nós podemos usar a quadrilha tradicional, que é aquela que nós dançamos, né? Que é a quadrilha cantada, que fica um narrador falando o que vai ser feito, né? Separação dos pares, homem para um lado, mulher para o outro, caracol. Tudo isso tem na internet, viu, gente? Vocês podem digitar, tá? Quadrilha cantada e aparece tudo isso na internet. Como vocês podem apresentar uma música, né? Uma música desses modão que representam tantas regiões brasileiras, né? Uma música nordestina, onde você tiver, que música que dialoga e que fala um pouco da sua região. Aproveita esse momento para resgatar essa cultura popular, tá? E faça com que essa apresentação seja uma apresentação autoral, né? Os nossos alunos não precisam ficar repetindo os passos, não precisam ficar fazendo aquelas coreografias certinhas, né? Aquelas coreografias que estão na televisão, sobretudo dessas batidas que eles gostam. Não, vamos fazer algo autoral. A gente pode trabalhar com um componente de dramatização. Não precisa ser uma dança super bem elaborada. Pode ser uma dança que mude de lugar, né? De espaços dentro da área que você determinou para acontecer essa dança. Movimentação de alunos, uns para a direita, outros para a esquerda, depois se entrelaçam, faz uma fila no meio, faz uma roda, duas, né, rodas, uma dentro da outra. Então, esses componentes curriculares ajudam muito a melhorar a qualidade da coreografia. Não deixa a criança só num lugar, né? Só numa dança. Não, à medida que ela dança, ela também troca de lugar. Isso é noção de espaço. Para fazer isso tem que ter noção de tempo também. Tem que ouvir a música, ó, e se colocar, fazer uma ação motora que possa gerar, né, movimento naquele ritmo. Gente, isso é de muita qualidade. Então a gente precisa fazer isso. Quando a gente consegue montar essa coreografia com mudança de espaços, a gente trabalha todo o cérebro. Por quê? Porque primeiro o nosso aluno precisa fazer o reconhecimento visual da onde ele está para onde ele vai. Então, ó, lobo occipital, aqui atrás. Nosso aluno precisa organizar o ritmo, né, o movimento do corpo dele com aquilo que ele está ouvindo. Isso nós vamos trabalhar o que, ó, lobo temporal, o som, e a questão motora que está no lobo parietal. Olha a qualidade disso. Aqui nessa questão motora nós temos também a noção do tempo e a noção do espaço para a organização desse corpo. Se a gente fala da educação infantil, olha lá os campos de experiência, né? Com muita qualidade. O corpo, o gesto, o movimento, o eu, o outro e o nós. Esses desenhos que vão representar o quê? Formas no chão que a criança vai precisar seguir com o corpo, tá? Isso tudo tá dentro do nosso currículo. Nós não vamos fazer uma festa que fica fora do currículo. Nós precisamos fazer uma festa pensando em como oportunizar tudo que a gente vai fazer dentro do currículo que nós precisamos, tá? Isso tem que ser pensado. Não é, vamos fazer a festa junina e vamos montar uma grande festa com barracas, com um monte de coisa. Tá, e daí? Qual o objetivo de tudo isso? É só a festa? Dentro do ambiente escolar precisa de mais coisas, né? Precisa
agregar valor, porque tudo isso demanda trabalho, e tudo isso é trabalho pedagógico, gente. Trabalho na realidade didático-pedagógico, que nós fazemos e que dá um trabalho danado e que muitas vezes a gente não oportuniza dentro do currículo. Então precisamos pensar. E ainda na quadrilha, ó, que seja, eu tô chamando de quadrilha, mas que seja quadrilha, que seja coreografia, que seja o que for, tá? Dentro dessa apresentação, nós temos o quê? Área muito sofisticada sendo requisitada, que é o lobo frontal. A organização de tudo isso, a atenção que o aluno precisa, a concentração necessária para ele dar conta dessa demanda toda, tá aqui no lobo frontal. E por que a gente trabalha o cérebro como um todo numa situação dessa? Porque nós vamos ativar a emoção suficiente para quê? Para ser a catalisadora, para potencializar a aprendizagem. Qual a aprendizagem? A aprendizagem que eu defini, a aprendizagem que eu, lá no meu currículo, de acordo com o ano que eu estou desenvolvendo as atividades com os meus alunos, né? De acordo com aquele conteúdo que eu estou trabalhando, aquele conteúdo curricular, que eu vi intencionalidade para quê? Para conectar uma coisa com a outra. Então, não estou fazendo nada de forma isolada. Estou oportunizando a aprendizagem, uma aprendizagem de qualidade, que vai ser guardada na memória de longa duração, que é onde eu desejo que fique os conteúdos dos meus alunos, para que ele possa revisitar esse conteúdo sempre que ele precisar. Gente, na quadrilha dá para colocar de tudo. Na coreografia, também. E nós não precisamos trabalhar com áreas estanques, né? Só a linguagem, só a questão da língua portuguesa. Não, vamos colocar mais coisas na língua portuguesa. Vamos providenciar que o conteúdo da língua portuguesa fale com a matemática, que fale com a história, que fale com a geografia. Nós precisamos, aumentar o leque de situações didáticas pedagógicas que possam engajar o nosso aluno em propostas que eles façam, não porque são obrigados, mas porque gostam, porque querem, porque se sentem atraídos. É assim que a gente vai fazer uma educação de qualidade. Um ponto importante. Cuidado na hora dos ensaios, para não ficar aquele ensaio chato, onde a gente se estressa e só grita, né? Tá errado, volta, tá no lugar errado, tá tudo errado, vocês estão conversando. Cuidado com tudo isso. Qual uma forma que a gente tem para melhorar isso? Com os grandes, demande. Isso é trabalho que vale nota, tá? Eles precisam se organizar para fazer. Óbvio que um professor precisa ficar por perto, olhando, dando limites, acompanhando o processo. Qual é o processo? Escolha da música, escolha dos passos. Vamos assistir vários tutoriais no YouTube para ver o que nós vamos fazer, né? Vamos aumentar o nosso conhecimento para depois escolher o que a gente deseja. Então, isso dá para fazer na forma de grupo, desde que tenha um professor responsável para acompanhar o grupo. Porque senão a gente dá a tarefa, o grupo não segue, ou por imaturidade, ou porque o grupo não está engajado na proposta, ou porque o grupo não entendeu, não sai a atividade. Por isso que nós precisamos ficar perto e acompanhando passo a passo, tá? Acompanhando e cobrando. Fizeram a pesquisa? Sim, deixa eu ver. Fizeram a busca de tutoriais dos passos que nós vamos colocar na coreografia? Fizemos, deixa eu ver, né? E tudo isso é ponto, você vai adicionando ponto, tá? É a avaliação de qualidade. Com os pequenos, nós precisamos pensar que essa atividade tem que ser prazerosa para eles. Então, cuidado por querer, né, por desejar a perfeição, que vai ficar perfeito. Você vai fazer uma fila e essa fila vai ficar reta e todo mundo vai prestar atenção. Nem sempre é assim. Os nossos pequenos,
o cérebro deles estão em desenvolvimento. Então, uma boa coisa é colocar os pequenos com os maiores, tá? Porque você amplia as possibilidades de acerto, porque o maior já tem uma atenção e concentração, tá? Uma massa encefálica que suporta uma atenção e concentração maior. Então, a possibilidade de dar certo amplia. E você também pode pegar os pequenos com os pais. Olha, gente, que oportunidade de fazer as coisas diferentes. O pequeno pode dançar com o pai, com a mãe, com o responsável, né? Com quem for a festa. Se de repente esse pequeno não tem ninguém na festa, tem um funcionário, tem uma professora, é só a gente ficar, ó, atento. Para colocar e fazer uma apresentação na festa com as pessoas que estão lá, primeiro ensaio com os pequenos, para eles, olha, se habituarem à música, né? Terem uma ideia dos passos que serão feitos, porque eles ainda não têm memória, tá? Com uma quadrilha, não tem memória com os passos tradicionais de uma quadrilha. Para os pequenos, se você falar caracol, eles não sabem o que é um caracol. Então você ensaia antes. Para os pequenos não dá para falar túnel do amor, eles não sabem o que é isso, eles nunca viveram. Então ensaia antes esses passos separados e na hora você convida os adultos para dançar com os pequenos. Só toma cuidado para que todos os pequenos tenham um adulto para dançar com ele. Essa é uma proposta muito interessante que evita o nosso desgaste e aumenta muito o nível de adesão, de aderência das pessoas, especialmente do familiar, com as questões escolares. Fora, gente, que uma situação prazerosa, ela libera um neurotransmissor muito, mas muito potente, que deixa a gente com essa sensação de bem-estar. Tá? Quando a gente realiza alguma coisa e fica feliz com aquilo porque deu certo, foi um sucesso, a gente conseguiu promover aquilo que a gente desejava, nós liberamos um neurotransmissor chamado ocitocina que mexe com o nosso estado de humor. E aí deixa a gente mais feliz, deixa a gente com esse sentimento mais gostoso de dever cumprido. O que eu venho aqui dizer para você, que é meu amigo e que trabalha com a mesma coisa que eu, nós precisamos nos unir para fazer coisas que sejam mais prazerosas. Por quê? Pela gente e pelo outro. Nós estamos adoecendo. Nós estamos com uma demanda de trabalho grande e muitas vezes estamos vivendo uma situação que a gente não consegue liberar ocitocina, que a gente não consegue ver sucesso, ver resultado, a gente não consegue olhar a situação e encontrar um ponto positivo. A gente faz, mas parece que não está fazendo nada. Então é isso. É sobre isso que eu tô falando para você. Vamos pensar, planejar ações que tenham mais chance de dar certo. Vamos planejar, né, de forma coletiva, situações que possam engajar um número de pessoas maior. A escola não é feita só do professor e do funcionário. A escola e as festas não podem ficar só sob nossas responsabilidades. Nós somos os gestores, é nós que vamos dar o tom, o ritmo da festa, mas a gestão de tudo isso pode ser compartilhada. Se todo mundo fizer um pouquinho, fica leve para nós, leve para o outro e fica prazeroso. Vamos sempre ter uma situação, um ponto dentro da gente. Cérebros são feitos para viver com outros cérebros. Quando nós oportunizamos uma festa, um momento para ficar juntos com a família, com as pessoas que estão ali no entorno da escola, com as pessoas que fazem parte do dia a dia da escola, ou com as pessoas que simpatizam com as questões da escola, nós estamos oportunizando que cérebros se comuniquem com cérebros. E isso é processo educacional de qualidade.
Isso é habilidade socioemocional, porque quando cérebros se comunicam com outros cérebros, há necessidade de usar empatia, respeito, né? Situações colaborativas e parceiras. E percebam que a gente ainda está no currículo. Então, como oportunizar que esse currículo seja enfatizado, seja abordado, mas dentro de uma perspectiva pedagógica que seja mais saudável, mais leve e, sobretudo, mais prazerosa para a gente, para os alunos e para toda a comunidade escolar. Eu fico por aqui, deixo o meu beijão e os meus votos de sucesso. Arrasem nessas festas juninas pra gente fechar o semestre lá em cima. Sabe por quê? Nós merecemos. Beijão!